Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Estamos aqui hoje, senhores, aqui no setor EAD para começarmos mais um curso e dessa vez nós vamos trabalhar com o curso de reta final para o ISS Guarulhos, conteúdo que nós vamos trabalhar especificamente de tecnologia da informação. Belezinha? Cola aqui comigo então, vamos conversar um pouquinho aqui inicialmente, tá? Primeiro ponto, meus contatos estão aqui embaixo, ok? Eu gosto de disponibilizar todas as minhas redes sociais, que é para que os alunos possam me seguir, acompanhar a minha vida profissional e conhecer mais um pouco quem é o professor Gabriel Pacheco. Belezinha? Então tá aqui embaixo, ó, YouTube, Prof. Gabriel Pacheco, meu Instagram, professor.gabrielpacheco. Lá no meu Instagram, gente, eu publico dicas quase que diárias de tecnologia da informação, de técnica de estudo, porque eu trabalho com coaching também para concursos, bacana? Então eu uso esse meio como forma de apoiar vocês. E o meu Facebook, Coach Gabriel Pacheco, ok? Vamos lá, galera. Alguns pontos que são de extrema importância para vocês que estão trabalhando aí já nos estudos para o teu concurso. A prova vai acontecer agora dia 5 de maio, certinho? Vou pedir aqui no curso o seguinte, façam pausas para resolver os exercícios. Como assim, professor? É uma técnica que eu gosto de utilizar de aprendizagem, inclusive, bem interessante, pois vocês, além de conhecerem o conteúdo, se vocês pausam ali e tentam resolver o exercício previamente, você tem já um segundo contato com o conteúdo e uma tentativa de aplicação cognitiva daquilo que você está aprendendo. Bacana? Então o que eu vou pedir? Tentem fazer essa aplicação cognitiva inicial para depois voltarem para a resolução. Por quê? Quando você volta para a resolução, aí você tem o que? Adivinha? Um terceiro contato com aquele conteúdo. Bacana? Fechou? Temos aqui mais de 110 questões no curso total. São só questões da VUNESP. Para não colocar questões da FCC, questões do CESP, para não colocar essas questões assim de outras bancas, que seria uma das abordagens muito bem-vindas, inclusive num curso como esse, eu acabei então abrindo uma janela temporal desse curso especificamente de 2010 até 2017. Aí tu vai falar, mas por que não colocou 2019 e 2018? Né? 2019 é o primeiro concurso que a VUNESP está realizando, é esse. E em 2018 a VUNESP não trabalhou com nenhum concurso que tenha sido cobrado conteúdo de tecnologia da informação. Por isso. Justificável? Claro, professor, extremamente justificável. Então o que eu fiz? Com essas questões que eu fui pegando da VUNESP de 2010, pode parecer pouco, mas vai para mim, gente, uma banca que não tem experiência em trabalhar com tecnologia da informação, a gente conseguir encontrar aproximadamente 110 questões, é um ganho enorme. Mas o que eu fiz com essas questões então? Questões que estão desatualizadas, vocês vão entender daqui a pouco por que desse conceito do desatualizada. Eu adaptei as questões, certinho, e aquelas que estão correndo dentro daquilo ali que precisa, eu trabalhei, afinal de contas, com a própria questão. Outro ponto, vocês vão reparar de forma muito, muito forte mesmo. Se você vai recuando, quanto mais você recua ali no tempo, quando você for pegar ali o teu site de apoio para resolução de questões, enfim, vocês vão ver que realmente é complicado encontrar questões da VUNESP, por exemplo, que tratem de gestão e governança de TI, que é o conteúdo do nosso primeiro tópico, né, que a gente vai trabalhar aqui nessas primeiras aulas, que envolve o que? Gerenciamento de projetos, gestão de processos, ITIL e COBIT. Legal? Então, é isso aí. Beleza. Como que eu gostaria que vocês trabalhassem? Se vocês vão ter 10 questões com peso 2 na tua prova, para envolver tanto informática quanto tecnologia da informação, pelo tempo que você vai ter de prova, inclusive, eu gostaria que no decorrer do período de estudo de vocês focassem em conseguir resolver quantas questões? 20 questões por hora. E vocês vão ver que quando é questão da VUNESP, pela característica da banca, não é impossível fazer isso. Porque as questões da VUNESP, quando você fala do nosso conteúdo aqui, elas são muito direcionadas e muito focadas em alguns momentos até decorebas. Vocês vão ver que a VUNESP gosta de numerozinho, gosta que você olhe para a planilha de processos, de objetivos e saiba, afinal de contas, quantos processos, quantos objetivos você tem ali, beleza? Então não fiquem com medo não. Podem ficar bem tranquilos mesmo em relação a isso. Tópicos que serão trabalhados. Primeiro tópico que nós vamos trabalhar é justamente aqui o de gestão e governança de TI.
esse conteúdo de gestão e governança de TI, ele não é trazido de forma explícita aqui no teu edital com esse nome, mas eu coloquei aqui, mudei justamente para que vocês saibam o que a banca está cobrando de você. Ela está cobrando o quê? Ela está cobrando gestão e governança de TI. Especificamente o quê, professor? Frameworks de gestão e governança de TI. Eita, lá vem o professor falar TIs para o meu lado. Não, a ideia aqui vai ser justamente a gente quebrar um pouco esse afastamento que vocês que não são de tecnologia da informação têm em relação à tecnologia da informação. Fechou? Essa é a minha proposta, inclusive, inicial do curso. Quebrar um pouco essa barreira que vocês têm e, mais do que isso, fazer com que vocês entendam o conteúdo que está sendo cobrado e saibam resolver as questões de tecnologia da informação. Então, quando a gente fala em framework, o que é um framework, afinal de contas, professor? O pessoal da tecnologia da informação, eles fazem o seguinte, eles pegam uma certa disciplina, como gerenciamento de projetos, como governança de TI, como gestão do ciclo de vida de serviços, como gerenciamento de processos, entendeu? Eles pegam esse conteúdo e o que eles fazem? Rapaz, eles ficam experimentando ali durante uma certa quantidade de anos. O que dá certo, o que não dá certo, o que poderia virar uma boa prática, o que poderia ser utilizado de uma forma geral em um monte de projetos ali que você vai ter pelo mundo, em um monte de organizações, um monte de iniciativas que você teria pelo mundo. Eles agrupam tudo isso e lançam o que a gente chama justamente de framework. Ou seja, um framework é um agrupamento, é um acúmulo de diversas técnicas, ferramentas e processos que podem ser utilizados vamos colocar assim, de uma forma geral dentro daquela iniciativa, como por exemplo um framework que você tiver de gerenciamento de projetos. O que é esse framework então? Esse framework é um agrupamento de ferramentas, técnicas e processos que as pessoas acabaram acompanhando no mundo do gerenciamento de projetos e trouxeram isso à tona e falaram, cara, se você aplicar no seu gerenciamento de projetos essas ferramentas aqui de uma forma geral, certinho, isso vai funcionar. O que é um framework como o ITIL? O ITIL é um framework de gestão de serviços de TI, então quando ele fala, olha, quando você olha para o teu ciclo de vida de serviços de TI, se você aplica esse framework aqui, vai dar legal, porque aqui tem as boas práticas. Bacana? Assim como no COBIT também é para governança e gestão de TI. Só que um ponto principal que a gente tem que ver e ter em mente, um framework nunca vai dizer para você como você vai fazer aquilo ali. Um framework ele te indica o quê? Essas são as boas práticas. E são boas práticas, então você nunca vai ver, inclusive, a galera falando que são práticas obrigatórias. Outro ponto, bacana, ou seja, você olha para um framework, nem tudo que está naquele teu framework é obrigatório de ser realizado. Aquilo ali serve como um self-service dentro daquela disciplina que você está trabalhando. É gerenciamento de projetos? A gente tem um PMBOK, tem o Prince2 no mundo, né? Sendo que o Prince2, eu sei que a galera de gerenciamento de projetos também sabe que o Prince2 prega também a visão de metodologia. Legal? A gente, poxa, olhei então novamente para ciclo de vida de serviços, eu vou olhar para a ITIL, vou olhar para a norma ISO 20000, que vai trazer para mim o que? Essa visão de framework. São boas práticas que podem ser trabalhadas dentro daquela área específica. Outro ponto que vocês têm que prestar atenção quando eu falei sobre questões desatualizadas, porque na verdade o que acontece é o seguinte, os frameworks de gestão e governança de TI, eles são frameworks que são atualizados aproximadamente a cada 4 anos. Tanto que você vai ver que atualmente, qual a versão que nós estamos do PMBOK? Nós estamos na versão 6. Só que nós estamos inclusive no momento de transição entre a 5ª e a 6ª edição. Então se você pegar o PMBOK ali, algumas questões para resolver, e você começar a trabalhar com questões do PMBOK 3ª edição, para você vai ser desnecessário, você não deveria estar estudando aquela edição, não deveria estar resolvendo aquela questão. Algumas questões da 4ª edição ainda são aceitas, porque na verdade pequenas adaptações ali fazendo a questão, tanto que vocês vão ver que nós temos algumas dessas questões aqui, essas pequenas adaptações fazem com que aquela questão fique atualizada. 5ª edição, tá massa, tá ótimo, tá perfeito, as questões da 5ª edição. Por quê? Nós estamos em um período de transição, a 6ª edição já foi cobrada em 3 concursos públicos de outras bancas, então existe uma tendência da banca trabalhar com o quê? Já que ela trouxe só PMBOK, tá vendo aqui? Ó? Ela não trouxe a versão, então beleza. Existe uma tendência muito forte da banca trabalhar então com a 5ª edição ou a 6ª edição. O que a gente vai fazer aqui nesse curso?
nós vamos trabalhar com a quinta edição na resolução de questões, diferenciando o que a sexta edição tem trazido em relação àquele assunto que a gente vai trabalhando. Como, por exemplo, gerenciamento do tempo, a gente sabe que agora é gerenciamento do cronograma, certo? E nas definições que a sexta edição traz. Assim vocês vão estar o quê? Alinhadinhos, super preparados. Lembrando, é um curso de reta final, né, gente? Eu não vou conseguir trazer o PMBOK inteiro aqui, sendo que a quinta edição é aproximadamente 550 páginas, a sexta edição é aproximadamente 750 páginas. Fechou? Versão que nós vamos trabalhar aqui de gestão de processo de negócio, modelagem de processos. Prestem muita atenção, porque eu vou pedir que vocês foquem, tudo bem, como guia ali de pesquisa e tudo mais. Não estou pedindo para ninguém ter esses frameworks em casa, para poder estudar de cabo a rabo, mas sim que vocês foquem como guia de pesquisa do conteúdo. Gestão de processo de negócio, você vai trabalhar com CBOK. Aqui, ó. Aqui é CBOK, versão 2. Ok? Professor, por que não a versão 3? Para prova de concurso público quase não mudaram nada. ITIL, a gente vai trabalhar com ITIL 2011. Quando eles botam aqui, ó, versão 3, é ITIL 2011, tá bom? Update de 2011. É isso que eles estão pedindo de você. Por quê? O ITIL versão 3, ele foi lançado em 2007, tinha um monte de inconsistência até de nomenclatura, de sequencialidade de ideias, de processo e tudo mais. Então o que eles fizeram? Eles pegaram em 2011, revisaram a ITIL completa como biblioteca, e tem agora a ITIL V3, versão 2011. Fechou? Update 2011. É uma outra versão? Não, não é. Mas, professor, eu já ouvi falar em um outro curso que o professor ali trouxe para mim tal e tudo mais, num vídeo na internet que eu procurei no YouTube, que a ITIL já está na sua versão agora atual 2019 e o COBIT também. Beleza, mas qual versão que está sendo pedida no seu edital? Olha aqui. V3 2011. E o COBIT? Qual que está sendo pedida? Versão 5. Diferente do PMBOK, né? O PMBOK ele não botou a versão, então existe a possibilidade deles trabalharem com a quinta edição ou a sexta edição. Beleza, galera? É com essas versões que nós vamos trabalhar em gestão e governança de TI. Entenderam agora por que a gente não pode trabalhar com questões tão antigas? Professor, entendi perfeitamente. Entendeu por que nós temos questões tão adaptadas aqui, inclusive? Professor, entendi. Então, já que vocês são bem entendedores mesmo, esses aqui são os livros que nós temos como referência no PMBOK, é o PMBOK aqui, quinta edição, o PMBOK sexta edição. O que eu vou pedir para vocês? Preciso ter em casa para ler do início até o fim, de cabo a rabo? Não, não precisa. O que você precisa ter, se você quiser, é o quê? É uma versão dessa do PMBOK em casa para poder usar como guia de pesquisa. Mas, professor, eu quero aprender isso aqui integral. Tudo, tudo, tudo. Então tá bom, criaturazinha divina. Olha, presta bem atenção. Você está estudando aí para o teu concurso público. Provavelmente quando você estiver pegando essa aula aí, você não tem mais do que 3 meses para estudar. Você tem menos de 3 meses, você está entre 2 meses, alguma coisa do gênero. E você quer aprender um livro, ok? De aproximadamente 750 páginas, que é o caso da sexta edição. Sendo que você tem outras 9 disciplinas, se eu não me engano, né? Na sua prova. É cabível você fazer isso, professor? Não é. Então segue o que o professor está dizendo aqui. Use o livro como que? Guia de pesquisa. Não entendi tal conceito. Pega o livro, PMBOK, abre e dá uma olhada. Ah, esse conceito que o cara está falando. Beleza? Tranquilão? Então segue aqui comigo mais um pouquinho. O conteúdo do PMBOK ele é dividido. Vocês vão ver aqui a forma que eu estou apresentando também o curso para vocês da parte específica de gerência de projetos. É dividido em conceitos básicos, apresentação das roupinhas de P que nós temos aqui, que eu gosto de trazer para vocês, o contexto do gerenciamento de projetos, ou seja, como que o gerenciamento de projetos trabalha, como que ele é executado ali dentro da sua organização, conceitos relacionados a stakeholders, ciclo de vida de serviços, a distribuição dos nossos grupos de processo. É importantíssimo que vocês saibam isso aqui. Muita questão de prova, inclusive daqui para cima, é cobrada pela VUNESP, tudo bem? Vocês vão ver muitas questões mesmo, e dali em diante ele entra nas áreas de conhecimento. Por quê? Primeiro ponto, quando a gente olha para os processos, vocês vão ver que a gente tem uma visão vertical, e depois, qual a visão que nós temos dos processos, como eles estão distribuídos no próprio PMBOK? Uma visão horizontal. Fechou, galerinha? Tá legal? Bora lá então. Alguns conceitos básicos, então.
para que a gente consiga já entrar aqui nessa nossa primeira aula, depois dessa introdução e entendimento, que eu acredito que é de extrema necessidade para todo mundo aqui que está entrando aqui nesse conteúdo, tanto para revisão, quanto para quem, poxa, não peguei esse conteúdo e, professor, tenho que salvar minhas questõezinhas ali de tecnologia da informação. Mas agora a gente consegue entrar, afinal de contas, em alguns conceitos, e a minha abordagem vai ser sempre essa, né? Eu vou pegar um bloco de, vamos colocar assim, de conteúdos que nós temos distribuídos ali dentro de cada um desses tópicos. Esse bloco de conteúdo, ele vai ser trabalhado de forma mais explicativa, revisão, e dali em diante eu pego os exercícios relacionados àquele bloquinho. Belezinha? Tá legal para vocês? Então vem comigo aqui, galerinha. Primeira coisa que eu tenho que entender, o que é o PMI? O PMI eu tenho que lembrar para minha prova que não existe a certificação PMI. Eu tenho que lembrar que não existe, na verdade, o livro PMI. Por quê? Porque o PMI é um instituto de gerenciamento de projetos, e ele é o responsável, inclusive, por fazer aquele trabalho que eu falei para vocês. Lembra do trabalho que eu falei para vocês? Poxa, eu estou pegando ali, reunindo um monte de boas práticas em gerenciamento de projetos. Esse monte de boas práticas que eu estou reunindo em gerenciamento de projetos, eu estou colocando em um livro. Quem é que faz isso? É o PMI. Fora isso, é claro, vocês vão ver que o próprio PMI, ele possui diversas outras certificações. Em gerenciamento de programas, em gerenciamento de portfólio, em gerenciamento de riscos, tá bom? Eles não têm certificação somente em gerenciamento de projetos, mas PMI é o quê? É o instituto. O que é o PMBOK? PMBOK, não PMBOK, pelo amor de Deus, ok? Esse é o guia de boas práticas. Como um guia de boas práticas, o PMBOK não vai dizer para você como você vai fazer aquilo ali, mas sim ele vai te dizer o que seria melhor de ser feito, afinal de contas, em situações que você poderia estar presenciando, como, por exemplo, dentro do gerenciamento no escopo do projeto. É isso que o PMBOK vai trazer para você, porque ele é um guia de boas práticas. Professor, eu posso afirmar na minha prova que o PMBOK é uma metodologia? Não, não pode. Se ele colocar para você lá no PMBOK aí está lá escrito assim, ó, metodologia de gerenciamento de projetos. Esse item vai estar errado. Qual item que vai estar certo? Guia de boas práticas em gerenciamento de projetos. Ok? Framework em gerenciamento de projetos. Esses dois itens, se cair qualquer um dos dois na sua prova, ele seria o item correto. Mas falar que é uma metodologia, nunca, você não pode dizer que ele é uma metodologia. Ok? PMBOK, guia de boas práticas, são práticas obrigatórias? Não, não são práticas obrigatórias. Ah, melhora um pouquinho isso, professor. Já que não são práticas obrigatórias, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, você imagina um self-service, beleza? E esse self-service, você tem o que na verdade? Então, você tem a possibilidade de se servir de boas práticas. E vamos imaginar assim que no PMBOK quinta edição você teria 47 boas práticas. São 47 cubas de alimentação que você pega ali e vai se servindo. Tudo bem? Vai um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e o PMBOK sexta edição tem 49. Essas cubas são o quê? São processos que você tem em gerenciamento de projetos. Então, por isso que não são práticas obrigatórias. É um guia de boas práticas em que cabe o gerente de projetos e a sua equipe escolher o que eles querem utilizar naquele projeto que eles estão gerenciando. Mas, professor, lá na minha organização que eu trabalho, tem uma metodologia baseada no PMBOK. Ok, vocês estão vendo que é uma metodologia baseada no PMBOK. Você não está falando ali de forma alguma que a metodologia é o PMBOK. O que eles fizeram? Eles pegaram esses processos legais ali bacanas, entendeu? Que para a organização seriam fundamentais. Pegaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto, 12 processos que para a organização seriam essenciais. Eles fizeram o quê? Isso mesmo, fundamentaram a nossa metodologia. Isso ficou claro para todo mundo? Tá legal para vocês? Entenderam o que é o PMI? Entenderam o que é PMBOK? Então tá, dentro da sopinha de peso nós temos ainda o que é PMP. O que é PMP? Bom, você tem um gerente de projetos, que é a nossa parte interessada, é um stakeholder, o gerente de projetos mesmo, isso aí, responsável por fazer com que o projeto alcance seus objetivos, responsável por entender os requisitos, fazer a ligação entre aquilo ali e o que está sendo entregue. Esse é o papel de um gerente de projetos. Legal? Então, o que ele fez, esse gerente de projetos? Ele precisou provar,
via realização de uma prova, que ele tem tanta boa práticas ali em gerenciamento de projetos, conhece muito, já gerenciou uns projetos muito bacanas, assim como ele também conhece o PMBOK muito bem. Então ele fez o que? Ele fez uma prova. Essa prova dá a ele um certificado chamado PMP, que é de Project Management Professional. Legal? Mas, professor, existe uma outra certificação chamada CAPM. Vocês vão ver que a PMP é o quê? Diríamos assim, ela está num nível em que o cara tem muito mais experiência em gerenciamento de projetos, e CAPM é para aquele cara que está iniciando no gerenciamento de projetos, em relação à certificação. Vira e mexe, as bancas gostam de cobrar no concurso público que é obrigatório que o gerente de projetos seja certificado PMP. Isso é mentira. O gerente de projetos, para que ele prove que ele é o bambambam do assunto tal, e tudo mais, aí sim ele faz a certificação PMP. Mas não obrigatoriamente ele precisa ter a certificação PMP para poder ser gerente de projetos. Isso ficou bem legalzinho para vocês? Muito bom. Segue aqui adiante, gente. Outro termo que nós temos aqui é o PMO. O que é o PMO? O PMO, inclusive, tem questões da VUNESP que cobram PMO, é o nosso escritório de gerenciamento de projetos, é o nosso escritório de projetos, tá? Chamada de EPROGE também, EGEPRO, enfim, tem N nomes que o pessoal gosta de colocar, mas imagine o seguinte, PMO é o Project Management Office, é o escritório de gerenciamento de projetos. É o lugar onde os projetos podem ser gerenciados, é o local onde os gerentes de projeto vão buscar apoio, é o local onde os gerentes de projeto vão ter seus projetos controlados, tudo bem? Isso é o nosso PMO. Ficou tranquilo, gente, a nossa sopinha de peixe? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com a característica realmente de revisão. Para quê? Professor, peguei o conteúdo já, então, professor, nunca tive o conteúdo, mas estou aqui nessa reta final para poder garantir questão. Outros termos que acabam caindo na sua prova. Primeiro deles, projeto, né? O que é um projeto, então, gente? Um projeto, por definição, ele é uma iniciativa com início e fim pré-definidos, ok? Que visa entregar um produto, serviço ou resultado singular. São resultados únicos. Então, toda vez que eles estiverem te perguntando sobre um projeto, você vai ter que procurar nesse item, primeiro de tudo, ele é singular, ele está entregando algo que é inovador, ele está entregando algo que não existia antes, presta bem atenção, ok? O resultado é único. E outro ponto, ele é temporário, ele tem início e fim muito bem definidos. Outro ponto, quando você fala de um projeto, ele é o quê? Ele é uma iniciativa com objetivo. Então vocês vão ver que vira e mexe em questões, fora misturar esse conceito, que eles gostam de trabalhar dele ser temporário, dele ser singular, eles gostam de trabalhar um outro conceito também. O segundo conceito é qual? Isso mesmo, ele tem um objetivo a ser alcançado, ele tem um objetivo a ser trabalhado. E para isso nós temos então o gerenciamento de um projeto. O que é o gerenciamento do projeto? Vai ser justamente a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de fazer com que ele atenda a seus requisitos. E o que são esses requisitos? Esses requisitos nós temos que lembrar que são as necessidades de quem precisa daquele projeto, das nossas partes interessadas, chamadas de quê? Clientes. Legal? Ficou alinhadinho isso, gente? Perfeito. Todo projeto, ele precisa ter um início muito bem definido e pré-delimitado. Como assim, professor? Bem definido, pré-delimitado? E mais do que isso, autorizado também. Ah, é mesmo? Como assim, professor? Ou seja, eu não posso simplesmente bater na minha cabeça e vou começar um projeto. Não, não pode. Um projeto, ele precisa do que a gente chama de termo de abertura do projeto, que é um documento que vai autorizar o início do meu projeto. Ok? Esse documento, chamado termo de abertura do projeto, ele tem a participação do gerente de projetos, para que você comece a escrever o que é o projeto, seus objetivos e por aí vai. E tem que ter a autorização, olha, ele tem que ter também a autorização de um patrocinador. Beleza, gente? Tá legal? Assim como um projeto tem o seu início formal, isso aqui a gente já falou, né? Assim como ele tem que ter um início formal, o teu projeto ele precisa ter o quê, então? Ele precisa ter um término, um encerramento formal. Então todo projeto, em qualquer uma dessas três hipóteses aqui,
Obrigatoriamente ele tem que ter o quê? Beleza, isso mesmo. Ele tem que ter a sua finalização formalizada. Fechou, galerinha? Legal? E quais as 3 situações que eu posso ter no encerramento de um projeto? Primeira delas, seus objetivos são atingidos. O meu projeto teve seus objetivos atingidos. Segundo delas, né? Das hipóteses. Detecta-se que seus objetivos não serão atingidos. Como é que isso acontece? Cara, você é gerente do projeto, você está vendo ali o jeito que o projeto está andando, está usando ferramentas bacanas como análise de valor agregado, análise de Monte Carlo, e você já olha o projeto e fala, cara, eu não vou conseguir atingir os objetivos desse projeto. Se eu não vou conseguir atingir, o que eu faço? Eu, como gerente de projetos, mesmo que perca meu cargo, mas isso está no código de ética e código de conduta de um gerente de projeto. É teu papel chegar ali e avisar, olha, eu não vou conseguir entregar o projeto. Por quê? Por conta disso, disso, disso e disso. Tem alguma coisa que dá para alterar? Não. Então é melhor a gente encerrar o projeto, porque ele não vai alcançar os objetivos dele. E terceira hipótese, não tem mais necessidade ou acaba o interesse ali do patrocinador. Prestem bem atenção que nós falamos sobre 3 partes interessadas aqui já, não foi? Ó, o patrocinador quem é? É quem autoriza o projeto, é quem demonstra o valor agregado daquele teu projeto, é quem banca o projeto, é quem financia o projeto, esse é o nosso patrocinador. Gerente de projetos, ele é o responsável por fazer com que o projeto alcance seus objetivos. Esse é o nosso querido gerente de projetos. Legal? Tá bom? Tá fundamentado isso na cabecinha de todo mundo? Show de bola então. E quem é o nosso cliente? Nosso cliente é quem nos gera as necessidades que nós temos dentro do gerenciamento de projetos. Alinhado? Tá tranquilo, sossegado, gente, para vocês? Bora tocar aqui adiante então, que o clima tá gostoso, né não? Então, esse é o nosso gerente de projeto. Quem é? É o cara que é designado pela organização executora para atingir os objetivos do projeto. Esse é um papel concípuo, com grandes desafios, de grande responsabilidade e com prioridades mutáveis. Pontos que você tem que prestar muita atenção, né? Um gerente de projetos, aqui no final, ó, precisa ser capaz de entender os detalhes do projeto, mas gerenciá-lo com uma perspectiva global. Isso aqui é um ponto muito interessante, pois é comum que nós temos o seguinte entendimento, né? Poxa, para poder ser gerente de projetos, de um projeto de desenvolvimento de software, tu tem que ter nascido do desenvolvimento de software. Tu tem que ter sido desenvolvedor. Para poder entender, gerenciar um projeto, como por exemplo de banco de dados, ele vai falar o seguinte, você tem que ter nascido escrevendo script de banco de dados. Você tem que ter sido já um AD. Não é assim que funciona, gente, tá bom? Pelo próprio PMBOK, você tem que ser capaz de entender os detalhes desse projeto, tranquilo e calmo. Como assim entender os detalhes desse projeto? Você tem que, afinal de contas, entender do que o projeto está falando, o que seria uma entrega de desenvolvimento de software, o que seria uma entrega de banco de dados. Mas não obrigatoriamente você tem que ver o projeto da perspectiva técnica operacional. Você tem que sempre enxergar o projeto como uma perspectiva global. Uma perspectiva mais holística, uma perspectiva, quando eu falo holística, é completa de todos os ângulos, uma perspectiva mais no nível de abstração mais alto. Bacana? Por quê? Porque senão o gerente de projetos vai ter aquele comportamento de tentar entrar de cabeça no assunto. Aí ficou mal. Não vai funcionar adequadamente. Ok, gente? O gerente de projeto ele é o responsável pela comunicação com todas as partes interessadas. Ocupa o centro das interações entre as partes interessadas e o projeto em si. Dizem-se também que o gerente de projeto, como a Vunesp adora numerozinhos, ele gasta aproximadamente 90% do tempo dele de gerenciamento com comunicação. Ok? Tranquilão, galera? Vamos lá então. E o que é, afinal de contas, professor, gerenciar projetos? Gerenciar projetos envolve, primeiro ponto, identificar demandas e requisitos. Como assim identificar demandas e requisitos? Identificar aquilo que você precisa entregar de um projeto, conseguir identificar isso juntamente com as suas partes interessadas. Envolve trabalhar na adaptação às necessidades e expectativas dos stakeholders. Gerenciar projeto não é para você, gerente de projetos. Gerenciar projeto é para quem? Para o cara lá da ponta. É para o teu stakeholder. Ele que tem que saber o que está acontecendo, ele que tem que ter
aquilo que está acontecendo, afinal de contas, na mão dele. Ok? E vamos trabalhar aqui então no gerenciamento de projetos obrigatoriamente com balanceamento de 6 variáveis. Quais são essas variáveis? Primeiro ponto que você vai ter que ter em mente é que quando você tem um equilíbrio entre escopo, custo e tempo, você acaba tendo também o que nós chamávamos, né, até a terceira, quarta edição do PMBOK, de tríplice restrição. O que é a tríplice restrição? Se você tem um equilíbrio perfeito entre escopo, tempo e custo, você consegue ter qualidade do teu projeto. Automaticamente, quando você fala de atendimento do objetivo de projeto, você tem que ter a preocupação com essas 3 variáveis. Tendo equilíbrio e tendo atendimento, inclusive, às 3 variáveis. Pois, se por um acaso a variável escopo for atingida de alguma forma, for prejudicada de alguma forma, for alterada, você tem o que, na verdade, então? Você tem automaticamente uma mudança necessária na variável tempo ou custo. Ok? Para que você consiga alcançar ainda a qualidade do seu projeto. Então vamos lá, professor, e para que serve recursos e riscos? Você vai fazer o uso de recursos e vai conseguir gerenciar seus riscos para que a qualidade continue sendo mantida. Fechou? Galerinha, eu vou ficando por aqui nessa nossa primeira aula. Daqui a pouco eu volto para mais um pouco. Tchau, até mais.